salva, o Senhor liberta. E eu creio ainda, Senhor, que o Senhor mostra o oculto e o escondido, ó Pai. Usa o teu servo na palavra, Senhor. Faça aquilo, Senhor, conforme o Senhor quer fazer essa noite, ó Pai. Usa o teu profeta, Senhor. Não deixe, Senhor, que ele guarda, Senhor, uma vírgula, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Porque se o Senhor colocou no coração do profeta, ó Pai, ele entrega a sua casa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos estar lendo somente o versículo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos estar lendo somente o versículo 2. Desde já eu gostaria de agradecer a oportunidade a Deus, ao meu pastor que está aqui comigo também, me acompanhando nessa missão, nessa incumbência de estar levando a palavra do Senhor, também ao nosso amado pastor e todo o corpo ministerial e os irmãos que aqui estão presentes, firmes e abundantes na presença do Senhor, nessa campanha para buscar mais do Senhor Jesus. Certamente o Senhor falará nesses dias da campanha, nesses 9 dias, o Senhor fará grandes sinais e maravilhas em nosso meio. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos que assim acharam, acompanhem comigo segundo a minha versão. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Glória ao nome do Senhor. Pode assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Desde já eu peço a graça ao Senhor, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer, certa feita ele estava ali fazendo a obra missionária, e ele pede oração para os irmãos, dizendo que ele precisava das orações para os irmãos, para que ele viesse trazer a palavra àquelas igrejas e àqueles locais. E não era porque faltava o entendimento e o conhecimento na vida do apóstolo Paulo para ministrar e para pregar, pois quem conhece a vida do apóstolo Paulo sabe que ele era um homem entendido, versato na palavra de Deus, homem instruído aos pés de Gamaliel, um homem a qual conhecia bem as Escrituras. Porém, o apóstolo Paulo, ele tinha a preocupação de trazer uma palavra rema, uma palavra do Espírito que viesse trabalhar nos corações. Não simplesmente uma exposição de conhecimento, mas uma palavra que iria direto aos corações, iria cumprir o seu propósito. E essa é a minha oração, e esse é o meu desejo essa noite. Glória ao nome do Senhor Jesus. A proposta da campanha é falar sobre os profetas, falar sobre esse tema tão amplo e tão abrangente. Então é bom aprendermos um pouco desse tema nesses últimos dias, porque nesses últimos dias o apóstolo Paulo vai dizer que iria ter os falsos irmãos, os falsos profetas, os falsos mestres. Eles têm sutilmente adentrado no meio da igreja, e muitos com a sua sutileza, o seu modo de falar, o carisma, o espírito do engano também trabalha, eles vão manipulando e enganando a muitos, como aconteceu várias vezes no Antigo Testamento. Então é muito bom nós aprendermos e entendermos não simplesmente o que é a voz profética, mas a maneira a qual Deus fala, e entendermos como alcançarmos o entendimento e o discernimento para sabermos quando Deus está falando com a gente, quando Deus ele está ministrando, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vai testificar ao nosso coração quando Deus está falando com a sua igreja. Certa feita uma irmã chegou na igreja e pegou e falou assim: eu só acredito se for fulano de tal pregar, por causa que tem muitas pessoas que não falam a verdade. Eu falei: irmã, só existe falsos profetas, falsos pregadores, porque existe também falsos irmãos, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo iria revelar no coração da sua igreja.
Então, quando a sua igreja está ligada com Deus, está ligada com o Espírito Santo, está com comunhão com Deus, ela não vai ser enganada, ela não vai passar por essas coisas. Mas a pessoa que não leva a sua vida com Deus verdadeiramente, ele agora vai ter que ter certas precauções de quem ou como. Por isso que a Bíblia vai mandar nós avaliar o quê? A profecia. Vai trazer o entendimento para nossas vidas. E dentro desse tema sugestivo a qual nós acabamos de ler, nós podemos ver que a Bíblia vai dizer, que ele vai começar a dizer no versículo 1, vai trazer o contexto daquela época. E logo nós entendemos, quando estava falando aqui no primeiro versículo, vai falar o contexto político daquela época. Vai falar ali do quem estava ali presidindo, os líderes, os governantes daquela época. E logo após também nós podemos ver o texto narrando quem eram os líderes religiosos. Mas interessante ressaltar dentro desse contexto e dentro desse texto que estava faltando algo. Porque se nós olharmos para o Antigo Testamento, Deus já não usava os seus profetas há algum tempo. Já tinha 400 anos mais ou menos que Deus não estava falando. E existia ali pessoas, líderes políticos, existia também líderes religiosos. Mas agora Deus vai levantar uma voz profética. Voz profética essa que, se nós olharmos, a Bíblia vai dizer que o profeta ele vem agora para exortar, ele vem agora para edificar e ele vem agora para consolar. E a Bíblia vai dizer que Deus nesse tempo vai levantar quem? João Batista, o profeta que inicia o Novo Testamento. Nós começamos a entender, a começar a dizer, a começar a relatar grandes feitos que Deus iria fazer, que Deus estava fazendo, e começar a abrir o entendimento do povo acerca do quê? Do reino de Deus. João Batista, ele começa dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. Reino de Deus esse que vai vir agora com cura, com salvação, com libertação, com restauração. Todas essas bênçãos estavam incluídas no pacote chamado Reino de Deus. Porque quem busca as coisas da terra, ele foca em uma coisa. E ele vai dedicar tempo, ele vai se esforçar para conseguir algo. Quem busca as coisas de Deus e busca a Deus, a Bíblia vai dizer que quando Deus vem, ele vem com ricas bênçãos. Deus não vem só com a bênção, você dedica a Deus e Deus vem com as ricas bênçãos das regiões celestiais. Porque o reino de Deus é completo. Quando você busca a Deus, grandes bênçãos Deus vai acrescentando na vida do seu povo. Foi isso que Deus explicou e quis trazer no Antigo Testamento, quando ele vai dizer: buscai ali, que ele vai trazer que o povo tinha que buscar a Deus, e as bênçãos iriam correr atrás do povo de Deus. O povo de Deus não correria atrás de bênção, o povo de Deus não correria atrás de liberações, o povo de Deus não ia correr atrás de profetas para receber uma revelação de algo que ele está procurando, mas ele estaria na presença de Deus, e a Bíblia vai dizer que as bênçãos iriam correr atrás dele. Mas por causa que inverteu-se os valores, as pessoas agora estão correndo por outros caminhos. E por isso estão muitas pessoas dependendo de amuletos, dependendo às vezes de escolher caminhos, a qual Deus ele não escolheu. Deus opera por vários caminhos, mas Deus queria o seu povo perto dele, e era Deus que iria estar abençoando o seu povo. E aqui está levantando uma voz profética. E é interessante dentro da palavra, quando nós vamos entender o que é a profecia, que o apóstolo Paulo ele vai dizer que o povo estava falando em línguas. Ele vai falar: é muito bom que vós falai em línguas, mas eu prefiro que vós profetizais. Por que o apóstolo Paulo estava trazendo isso àquelas igrejas? Primeira coisa, porque ele estava narrando, ele vai dizer que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Então nós começamos a entender que quando nós começamos a falar em outras línguas, nós vamos agora edificar o nosso espírito, nós vamos agora edificar a nossa vida, nós vamos agora entender as revelações de Deus. Mas só que tem pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo. Aí agora essas pessoas, agora Deus vai trazer os profetas para edificar. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: você que fala em línguas, você tem o dever, você tem a obrigação de buscar as grandezas de Deus. E Deus vai falar o seu espírito.
Isso quer dizer que quando nós oramos em línguas, quando nós dedicamos na presença de Deus, orando em línguas, aqueles que têm essa ferramenta, Deus agora começará a revelar as grandezas de Deus. Deus agora vai começar a falar o seu espírito. Você não vai precisar de um profeta, mas Deus ele vai falar contigo pessoalmente. Como ele disse para Abraão, eu porventura ocultarei alguma coisa do meu amigo? Porventura, antes de Deus falar alguma coisa, Deus não vai falar com seus amigos, com seus profetas, aqueles que estão perto dele? Mas só que aqueles que não foram batizados, Deus deixou agora os profetas. Que os profetas agora ele vem trazer uma palavra que venha trazer edificação, que vem trazer consolação e vem trazer exortação. O interessante é entendermos, quando nós começamos a olhar, eu quero pregar com o tema, a história de um profeta. Eu quero pregar com o tema, a história de um profeta, narrando a vida de João Batista. João Batista, se nós formos olhar, é um profeta bem conhecido do Novo Testamento, por que não dizer o mais falado do Novo Testamento? Todos nós conhecemos João Batista. E é interessante que nós olhamos o que João Batista fez, a grandeza do seu ministério e daquilo que ele operou através do conhecimento e do poder de Deus. Nós podemos analisar e avaliar que tudo tem um princípio. Se nós formos olhar a história de homens, grandes homens de Deus, por detrás tem muito investimento. E se nós pegarmos a história de João Batista, nós vamos voltar, se nós voltar 2 capítulos e começarmos no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que João Batista, ele vem agora de uma família sacerdotal. Família essa que a Bíblia vai dizer que eles eram irrepreensíveis perante Deus e irrepreensível perante os homens, em obras e ações. E ele exercia o seu ministério. E a Bíblia vai dizer que ele orava, por quê? Porque a sua esposa era estéril. Logo nós abrimos um parênteses que muitas das vezes nós não queremos fazer as coisas para Deus, porque muitas das vezes nós vamos falar, porque eu tenho muitas dificuldades, porque eu tenho muitas lutas, mas a Bíblia vai dizer que ele estava no templo exercendo a sua função, cumprindo a sua fidelidade com Deus, e naquele momento a Bíblia vai dizer que um anjo vai aparecer para ele, e vai falar para ele ali, vai trazer uma revelação. Revelação essa que vai resolver aquele problema que ele tinha. Porque ele não se deixou abalar pelas crises ou aquela dificuldade que ele estava passando. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai ter o quê? Que a sua esposa ia ter um filho. Mesmo com toda a dificuldade, nós vamos ver que João Batista tinha um pai que era de oração. E se nós formos observar mais um pouco, o pai de João Batista era um homem que investiu em João Batista. Logo nós podemos ver que quando ele recebe essa revelação, o anjo agora vai dar um direcionamento. Tem certas bênçãos que Deus nos dá, que Deus agora vai trazer um direcionamento. Tem vezes que Deus vai te dar um emprego e vai falar para você, você vai ser fiel na casa de Deus. Vai ter pessoas que Deus vai dar um carro e vai falar, esse carro você vai servir na obra de Deus. Tem pessoas que Deus vai dar um ministério e vai falar, esse ministério, esse dom que eu estou te dando, é para a edificação do corpo de Cristo. É agora para o quê? Para você servir a igreja. E aqui não foi diferente com João Batista. Deus agora vai trazer aquela bênção, mas o anjo vai falar, você agora vai ensinar ele, porque ele vai ser um instrumento para o povo de Israel. Para os gentios, ele vai agora anunciar Jesus Cristo. E é grande e interessante que ele tinha que agora, vários direcionamentos, que agora Deus vai dar para o pai de João Batista. Logo nós vamos ver, ele vai falar, você vai ter que cuidar, que ele não vai poder beber bebida forte, ele vai ser cheio do Espírito, ele vai fazer grandes coisas, ele vai ser grande perante os homens, mas só que vocês vão estar responsáveis em ensinar, instruir, ajudar. Pode ver que quando o ministério de João Batista, ele inicia João Batista pregando a palavra. Ele não era esses profetas que falavam segundo o seu entendimento, segundo o conhecimento, mas ele vai fazer, está escrito no livro do profeta Isaías. Ele não trouxe o seu entendimento, o seu parecer. Ele sabia se comportar porque ele tinha sido instruído.
E nos nossos tempos nós vamos ver que as pessoas, muitos profetas recebem o dom, mas só que eles não têm sido instruídos, não têm sido ensinados, não sabem se comportar com a noiva de Cristo, não sabem se comportar se portar numa revelação do que ele recebe, não sabe se portar perante a igreja, mas ele fala, Deus me usa dessa forma, não é dessa forma. Por quê? Porque o profeta ele tem que entender e tem que compreender a maneira que ele vai entregar até uma revelação. Porque quando o profeta ele foi entregar algo para Davi, lá no Antigo Testamento, ele poderia falar, você está em pecado, mas ele não falou, porque ele sabia o que era princípio de autoridade. E ele vai chegar e vai olhar para Davi e vai contar uma parábola para Davi. E quando Davi ali vai entender, Davi vai trazer a sentença. Ele falou, e esse homem é você, e esse homem és tu. Ele poderia chegar e fazer várias coisas, mas ele falou, não, aqui é um homem de Deus. Mas só que aqui tem outros princípios, porque Davi não semeou também. Davi não semeou na vida de Saul, ele também não colheu. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Davi não quis plantar na vida de Saul, e na vida dele ele não colheu. Muitas das vezes, coisas que nós plantamos é porque nós plantamos e agora nós vamos colher. Mas quando nós plantamos somente o que é bom, somente o que é justo, somente o que é amável, somente o que é puro, nós vamos colher somente as coisas boas de Deus. Então agora, João Batista, ele foi agora investido na vida dele. Grandes coisas, João Batista agora foi investido na vida dele, para que ele comece o seu ministério. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vou partir para frente. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E agora João Batista, ele começa o seu ministério. E João Batista, nós podemos ver que João Batista, ele era um profeta diferenciado. João Batista, ele fez papel de pregador itinerante, porque a Bíblia vai dizer que quando Deus vai falar com ele, João Batista estava pregando o Evangelho. João Batista também, ele estava na função de apóstolo, indo e abrindo o caminho para que viesse agora implantar igrejas, o nome de Deus viesse ser glorificado e engrandecido. João Batista também, se nós formos olhar, João Batista foi um grande discipulador. Ele discipulou muitas pessoas, se você for olhar no decorrer do ministério. João Batista também foi pastor. João Batista batizou, João Batista acompanhou, João Batista esteve ali junto de muitas almas, até que muitos agora lá na frente estavam dando bom testemunho, falaram para os discípulos de Jesus, olha, nós estamos vendo João Batista, os discípulos deles, eles oram, os discípulos dele têm vida com Deus, porque João Batista discipulou, João Batista acompanhou, João Batista ajudou que muitos estivessem vivendo uma vida com Cristo. Interessante também que João Batista, ele era profeta. E nós podemos ver que a mensagem de João Batista não era a mensagem, infelizmente, como o pastor ele introduziu aqui, os profetas de hoje em dia. Hoje em dia, se você entregar a tribuna para algum profeta, muitos profetas, não vou falar todos, lá na igreja, chegou tivemos algumas experiências, no ano passado, 2 pregadores chegou lá, 2 jovens, e eles chegou e estava ali, aí o pastor falou, vou agendar você para pregar aqui. Deu a eles 1 hora para que eles viessem pregar, trabalhar com a palavra. Os primeiros 5 minutos eles tinham assunto. Depois de 5 minutos eles não tinham assunto, porque eles têm um ministério profético, mas eles não tinham o dom da palavra. Eles não entendiam, mas só que eles estavam ali fazendo o quê? Começou agora o quê? Passar vergonha no altar. Porque eles não tinham palavra, estavam exercendo um ministério a qual não tinha sido aperfeiçoado, ou não tinha recebido, mas só que eles estavam ali. Aí quando eles não tinham palavra, eles começaram o quê? A maltratar a noiva de Cristo. Começando agora com palavras, persuadir, querendo trazer o povo que viesse agora fazer o que não estava sentindo de Deus e não estava entendendo pelo seu Espírito e pela sua palavra. Por quê? Porque eles estavam exercendo coisas a qual não foi chamado. Mas só que João Batista era um homem de Deus que estava aperfeiçoado.
Por isso que a Bíblia vai dizer, ele foi bem discipulado. E a Bíblia vai dizer que nós passamos o que nós temos. João Batista, ele tinha para passar para a igreja, ele tinha para passar, por isso que ele foi escolhido para ser o quê? O precursor de Jesus Cristo. João Batista, a mensagem de João Batista, se nós formos ver, no decorrer, para nós partimos já para a conclusão, João Batista, ele pregou arrependimento. João Batista, o tema da mensagem de João Batista era arrependimento. Ele pregou sobre o reino de Deus. Ele só pregava a Bíblia, não pregava filosofia, não pregava outras coisas, autoajuda. A Bíblia vai dizer que João Batista pregava a Bíblia. João Batista pregou o juízo final. João Batista, ele pregou hierarquias no reino de Deus. Ele vai trazer ali, quando vão trazer a palavra do capítulo 3 ao versículo 11 até o capítulo 14. João Batista, ele vai pregar que Jesus Cristo era a luz do mundo e que só Jesus podia salvar, só Jesus batizava com o Espírito Santo. João Batista agora vai pregar o novo nascimento agora em Cristo Jesus. João Batista vai pregar a fé. João Batista vai pregar agora também que nós éramos herdeiros junto com Cristo, e junto com Cristo agora sendo herdeiros, nós agora vamos participar do reino de Deus. Reino de Deus, este que eu comecei a trazer a introdução, que é cheio das ricas bênçãos que o apóstolo Paulo vai agora ampliar nas regiões celestiais, e que a igreja agora ela vai tomar posse pela fé, quando a igreja agora está na posição em obediência perante Deus. Essa era João Batista. João Batista, o interessante, que João Batista, se nós formos olhar, João Batista no seu discipulado, quando ele estava discipulado, que o povo veio, nós vamos ver no capítulo 3, João Batista, quando o pessoal começou a vir a ele, que ele começou a pregar, capítulo 3, versículo 11, nós podemos ver que o assunto que João Batista abordou, se nós formos parafrasear na revista da Escola Dominical, que ele estava ali no batismo, o primeiro assunto que João Batista, quando o pessoal começou a vir procurar ele foi falar da generosidade. Se nós formos olhar, não vai dar para entrar em muitos assuntos, mas ele começou a falar da generosidade, porque muitas das vezes nós vemos de culturas, e naquela época as pessoas, por causa do Império Romano que extorquia, que cobrava muitos impostos, o povo já estava com o coração fechado para as coisas, e o João Batista, a primeira coisa que João Batista ele já vai pregar, ele vai pregar, no reino de Deus vocês têm que ser o quê? Vocês têm que ser generosos. Porque tem muitas pessoas que por causa do entendimento, por causa de bloqueios, por causa de ensinamentos que vêm de gerações, são pessoas que são presas, que são, a palavra certa seria avarentas, pessoas mesquinhas, pessoas agora que são. João Batista, ele na revista da Escola Dominical, a primeira lição de João Batista foi: vocês têm que ser generosos com as coisas de Deus, generosos com o reino de Deus, porque Deus vai abençoar vocês. Depois João Batista vai pregar sobre a igualdade. Se nós formos decorrer, depois ele vai pregar também na Escola Dominical, a terceira lição, obra social. João Batista no capítulo, essas três matérias estão no versículo 11. Depois no versículo 13 nós vamos ver João Batista falando da justiça, a obediência no trabalho, a submissão à autoridade, a honestidade, princípio de hierarquia e trato com pessoas que estão com posições elevadas na nossa vida. Ele vai ensinar ainda no capítulo 3, versículo 14, o trato, a educação, não roubar e não lesar as pessoas. Ele vai ensinar o contentamento com aquilo que Deus ele vai nos dar, quando ali nós vamos ver que os soldados vão vir, e ele vai falar: você não pode roubar, vocês têm que ser educados, vocês não podem lesar os outros, vocês têm que ter contentamento com o que vocês ganham, e aquilo que Deus acrescentar na vida de vocês, e vocês têm que reconhecer autoridades. E tudo isso nós vamos ver que vai completar o ministério de João Batista. Partindo agora, para que nós venhamos chegar ao fim da mensagem, João Batista agora ele começa seu ministério profético. Como nós estamos dentro da linha profética, o profeta é aquele que professa a voz de Deus. O profeta ele não vai profetizar segundo o seu entendimento, segundo o que eu acho, segundo o que ele leu num livro,
segundo o que ele aprendeu na faculdade, mas o profeta ele vai falar, assim diz o Senhor, aquilo que ele recebeu de Deus. Todo profeta que ele vai acrescentar, ele vai trazer algo que Deus não falou, vai trazer confusão na vida das pessoas a qual ele está entregando a revelação. Ao menos que ele tenha o entendimento, quando ele trazer agora uma revelação, ele tiver uma palavra de conselho ou tiver uma palavra de instrução. Mas isso vai ser coordenado com outros dons que ele também vai ter que ter aperfeiçoado. Porque quando o profeta ele vai falar assim, ó, Deus falou que você vai prosperar. Aí vem o pastor e vai acompanhar aquela pessoa. É outro ministério, vai vir o mestre e vai falar assim, ó, para você prosperar você tem que semear. Para você prosperar, você tem que ser fiel. Para você prosperar, você tem que ser o quê? Generoso. Para que não venha somente uma pessoa receber a revelação e no final das contas ela não venha se ofender com Deus, não venha se ofender com a igreja, porque ela vai falar, eu estou na igreja, Deus falou que eu ia prosperar e eu não prosperei. Deus falou que eu ia ser um levita e eu não sou levita. Mas é porque ela não seguiu o caminho. Porque a maioria das profecias, se você for olhar na Bíblia, as profecias elas vêm com direcionamento. Foi assim na vida de João Batista. E se você for olhar no Antigo Testamento, poucas bênçãos são incondicionais, mas as promessas é condicional. Deus chegou para Abraão e vai dizer, Abraão, vou te fazer pai de nações. Mas eu vou te dizer um negócio, sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa do seu pai, vai para uma terra desconhecida. Foram 4 direcionamentos que Deus deu para Abraão, porque senão ele não ia viver. E no meio do caminho Abraão teve dificuldade, Deus teve que falar com ele de novo, Deus repetiu e repetiu e repetiu, para que ele viesse se alinhar para viver a promessa. Com Moisés foi a mesma coisa, Deus falou, Moisés, vou eu fazer legislador, vou eu te fazer líder de Israel, mas agora sai de onde você está e vai lá e vai falar com o faraó. Você vai agora se posicionar como líder, a condição é essa, você vai se posicionar. Só que muitas das vezes nós achamos bonito o profeta falar, você vai ser pregador, você vai ser levita, você vai ser próspero, você vai ser rico. Mas só que nós não prestamos atenção no que o profeta está dizendo nos direcionamentos. Nós não procuramos conselho e não sabemos analisar pela palavra de Deus como nós vamos chegar àquilo ali. E muitas das vezes o profeta, porque ele não tem um entendimento, ele apenas recebe de Deus e passa para aquele irmão ou para aquela irmã. Ele não sabe, ele só vai falar, ó, Deus vai te prosperar. E se o irmão perguntar para ele como que vai falar, ele vai falar, não sei, Deus só falou até aqui. Mas se ele quiser falar e ele não tiver entendimento, ele vai falar igual uma vez, quando Deus falou para mim, você vai ser um grande pregador. Aí ele não tinha o que falar, que eu fui perguntar, que eu sou daqueles que gostam de ficar perguntando, mas como vai ser isso? Não é pela dúvida, é para mim saber o caminho, para mim não ficar andando errante. E eu fui perguntar para ele, ele pegou e começou a falar assim, acho que você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer isso. Ele não soube trazer uma palavra, e muitas das vezes quando nós vamos perguntar, ou às vezes o profeta, quando ele vai trazer algo que Deus não está falando, ele vai complicar aquilo que Deus está falando. E isso é comum, eu analisando profetas falando. Ele traz uma revelação de Deus, ele fala a vida da pessoa. Eis que você estava fazendo isso, você fez isso. Aí isso aí estava no espírito, ele estava na fiação com Deus. Logo depois ele começa a dar a sua opinião. Mas eu acho que Deus não está fazendo dessas formas assim. Você tem que fazer por isso aqui. Começa os conselhos da carne. E se vigiar, aquele profeta tem um dom e não foi trabalhado, aí tem as áreas que ele está em processo de libertação, de purificação, em todas as áreas ele vai dar conselho da carne, depois vai dar conselho do diabo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro estava ali e ele tinha um dom profético. Pedro já começou a falar com Jesus e falou, foi Deus que te falou, tu é profeta. Logo depois Pedro estava falando da carne. E logo depois o que Jesus falou? Falou assim, foi o diabo. Você está sendo usado. Então tinha ali 3 canais na vida do profeta. Não era puro. O profeta ele tinha o dom, mas só que ele não tinha entendimento. Ele foi dar palpite da carne, foi falar aquilo que Deus não falou, e no final entrou o diabo, porque ele estava em processo de libertação, Pedro estava sendo acompanhado. E vai entrar o quê? As guerras na vida o quê? Das almas. Porque a pessoa já está em processo de libertação, já está em purificação. A maioria das vezes, infelizmente, que eu não vou adentrar muitas coisas aqui por causa do tempo, mas o profeta quer se amostrar, quer trazer a glória para si, diferente de João Batista, que transferia tudo para Deus. Ele quer enfeitar, ele quer ajustar, ele quer que venham reconhecer ele como profeta.
Só que com o tempo, quando você reconhece um profeta pelos frutos, quando ele começa a profetizar e começa a cumprir, aí as pessoas falam, ali é profeta, porque ele falou e cumpriu. Porque na hora que a pessoa está na unção, está na graça, ele pode falar. Ele vai trazer, se a pessoa não tiver discernimento e entendimento, a pessoa chora, a pessoa vai ali, vai acontecer os mistérios, às vezes está aquela unção, aquela graça, que Deus ele traz pelo seu Espírito, a ministração de Deus. O próprio Deus está ministrando e o profeta começa a falar, começa a dizer coisas que Deus não disse. E a pessoa, porque está sentindo a presença de Deus, pensa, Deus falou. Deus que está dizendo, até chorei, me emocionei. Mas só que não era Deus. A presença de Deus estava no ambiente, mas não era Deus que estava falando. Porque Deus se responsabiliza pela sua palavra e se responsabiliza pelo que o profeta fala que ele disse. Não pelo que o profeta achou que tinha que dizer, ou ele pensou que ia dizer. E logo nós começamos a entender. Ele vem para edificar, consolar e exortar. A edificação, ela vem trazer o quê? Fundamento, estrutura, maturidade. Aqueles que ouvem a revelação. Tem revelações que ela vai vir para trazer edificação ao corpo de Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Tem revelações que ela vai vir para edificar. O que Jesus ele vai falar ali, quando ele vai trazer aquele que ouve as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei o homem que edificou a sua casa na rocha. Que quando vinham os ventos, quando vinham as lutas, quando vinham as tribulações, eles vão ficar o quê? Firmes. Por quê? Porque eles foram edificados. É quando o profeta ele vem falar, grande é a batalha, grandes são as lutas, mas Deus está dizendo que está contigo. Deus vai te dar força, Deus vai te dar ânimo. Deus está contigo. Logo após essa batalha, Deus vai te dar vitória. Isso é uma palavra de edificação dentro do ministério profético. Ela vai agora edificar aquela pessoa pelo que ela está passando, pelo que ela já passou ou pelo que ela vai passar. E Deus vai preparar aquela pessoa para passar por aquelas situações. Porque quando nós vemos ali, quando ele falou de edificação, Deus estava falando de chuva, fala de provação. Se nós formos contextualizar, não vai dar para explicar. Deus falou de vento. Vento vai falar de coisas espirituais, quando nós vamos ver ali, que veio ali um vento espiritual, quando os discípulos estavam no barco, veio um vento ali na vida de Jó, que os dois contextos eram espiritual. Transbordar os rios vai falar de coisas terrenas. Então nós temos que ter estrutura e edificação para lidar com coisas terrenas, coisas espirituais e provação de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, que os irmãos, as coisas terrenas estavam desviando muitos irmãos, porque os irmãos estavam em processo de libertação, um mentia, um passava a perna, e o apóstolo Paulo ele vai trazer lá, suportais uns aos outros em amor. Aqueles que têm mais o quê? Aqueles que têm mais fé, aqueles que têm mais entendimento, aqueles que têm mais estrutura, venha relevar algumas coisas para que todos venham a alcançar a maturidade de Cristo. Mas só que o diabo ele não é assim, não tem conversa com ele. Por isso que quando nós vamos ver na Bíblia, falando assim, quando vem o diabo ele vem o quê? Ele vem com tentações. A tentação, agora ela vai vir agora para nos desviar do foco, nos tirar da posição, nos tirar do alinhamento, nos jogar para fora da direção do caminho da bênção. E quando vem Deus, ele vai agora, quando fala da chuva, Deus agora ele vem provar. Mas o sentido de Deus, quando ele prova, é para aprovar e trazer uma bênção na vida de alguém. Toda vez que Deus prova, é para entregar um galardão e uma bênção na vida de uma pessoa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Gostaria de já trazer a conclusão da palavra do Senhor por causa do tempo. Então, que nós viemos aprender um pouco a respeito do ministério profético. Que nós não viemos ser meninos na fé, que nós não viemos ser enganados, que nós não viemos ser persuadidos, mas que nós viemos agora entender e compreender pelo Espírito Santo quando Deus está falando. Procurar de Deus o quê? O discernimento, o entendimento, procurar de Deus as armas espirituais que o cristão ele tem que ter, para que ele venha viver as bênçãos de Deus. Os irmãos que quiserem oração, eu vou estar orando aqui, trazendo uma liberação da parte de Deus.
Eu vou orar a respeito do ministério profético, dentro do tema a qual nós estamos abordando. Os irmãos que quiserem vir aqui na frente, eu vou estar orando dentro do ministério profético. Os irmãos podem vir aqui na frente. O altar é lugar de bênção, o altar é lugar de liberação. Eu aprendi com o meu pastor desde novo que o altar é lugar de bênção, o altar é lugar de liberação, o altar é lugar de Deus liberar sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Guardar os irmãos chegarem aqui para que nós venhamos estar ministrando, para que nós venhamos devolver, repassar o microfone para o pastor, a quem é de direito. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os irmãos se achegam, pode vir aqui para frente. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmã, a senhora, eu vi a senhora orando, e Deus ele falando que está entrando numa... É a senhora? Deus ele está entrando numa situação que eu vi a senhora orando, a senhora pedindo para Deus, na candará plácia. E eu vi a Deus ele trazendo sobre você estrutura. E eu vi a Deus trazendo sobre você um renovo lá, cantéria, sépria, naitou, tefácia. Deus ele trazendo para que você venha vencer algumas situações e você venha ser vitoriosa e viesse vencer as bênçãos que a Deus tem na vida da senhora. Aquela menina, você, vem aqui na frente fazendo favor, por gentileza. Eu via Deus ele, assim diz o Senhor, né? Como diz, eu via Deus ele falando para você não se preocupar com as coisas da terra. Light ou canto e defácia. Deus ele fala que ele te chamou. Light candará seplácia. Deus ele te chamou. Deus te escolheu. Deus que te ungiu. Deus que te separou. Deus que te separou. Na canto defácia. Eu vejo Deus ele trazendo sobre você uma unção, light ou candaria sébria, no seu ministério, light ou tefácia. E eu vejo você cantando corinho de fogo, light e plosiondate candarácia. Deus derrama uma unção, ó, light e cambandurdere sébria. Tipo, você vai sapatear, ó, light ou tecai teplácia, chopi de canto robiandarácia. Deus está te dando intrepidez, tarai ou candui de face, está tirando a vergonha. Rai, cho, canto e decandarácia. Deus ele vai te dar canções. Tuite, plosiondai, te planda canda sébria. Porque Deus te chamou desde nova. Lai, te canto e de plosiondai, te fácia. E Deus derrama uma unção, ó. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele jogo, cadê ele? É o da bateria. Eu vejo Deus ele te entregando o ministério da palavra, da pregação. Pode vir aqui? Eu vejo Deus ele te entregando o ministério da palavra. Naichou, cantui, defaça. Abrir os entendimentos, Senhor, em nome de Jesus. Deus ele vai começar a te trazer as interpretações da palavra do Senhor, o entendimento quando você estiver lendo a palavra de Deus. Deus vai descodificar a palavra do Senhor e você vai começar a ter compreensão, entendimento na palavra do Senhor. Deus manda você descer, Deus manda você ler, Deus manda você buscar a face dele, as escrituras, que Deus ele vai começar a te usar. Deus ele tem um propósito, Deus ele tem um chamado na sua vida, em nome de Jesus. E candará seplácia, Senhor meu Pai, em nome de Jesus. Derrama um som, em nome de Jesus, Senhor meu Pai, a unção, Senhor meu Pai, de levita, Senhor meu Pai, para louvar, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tinha outra menininha que estava perto dela, uma moreninha que eu via também, o espírito de não era pequenininha. Eu acho que é filha do presbítero, uma pequenininha, moreninha, que eu via.
via Deus também derramando na ministério também do louvor e adoração. Ixi, dormiu. Pode deixar ela aí, irmão. Deixa eu só ungir ela. Deus venha derramar, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu vou entregar por causa do tempo. Eu vou entregar para o pastor. Vou estar orando por todos aqui. Hã? Pode orar? Glória a Deus, então. Glória a Deus. Pode orar por todo mundo? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento o Senhor, meu Pai, aqueles irmãos que aqui estão, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, meu Pai, estar abençoando, Senhor, meu Deus, essa unção, Senhor, meu Pai, que está aqui, Senhor, meu Deus, liberada, Senhor, meu Pai, referente aos ministérios, Senhor, meu Pai, aos dons espirituais, Senhor, que o Senhor possa entregar, Senhor, meu Pai, aqueles que querem, aqueles que buscam, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha derramar, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ô glória. Meus irmãos, pode baixar. Não ficou bem intercalado aqui certinho a equipe de louvor. Deus abençoe. Não vou estender por causa também do horário. Mas essa é a verdadeira profecia, a palavra ministrada. Tem muitos profetas por aí, conforme o profeta de Deus aqui nessa noite alertou. Tem muitos profetas que já chegaram ao pastor aqui e já falaram: pastor, abre uma agenda para mim. Olha, irmão Delvan, alguns profetas que chegam até aqui falam assim: pastor, abre uma agenda para mim aí uma semana, uns dias, porque eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom de profeta, e deixa eu abrir, porque nós estamos com a agência ali na Asa Norte. Agência? Falei, como assim? Não, nós temos vários pregadores lá, e nós temos uma agência. Agência? Ué, mas se eu conheço a Bíblia, me diz que o Senhor abriu igreja e não agência. O Senhor enviou profetas e não mandou a gente buscá-los. Aí eu falei: meu irmão, eu vou ficar com o seu telefone educadamente, mas depois que eu precisar de uma agência, aí eu vou te ligar. E alguns ficam catucando no telefone da gente, mas o profeta, ele ministra a palavra. Ele não vai ao monte para depois trazer revelamento. Porque o profeta que tem compromisso, sim, ele pode subir ao monte, pagar um preço e depois vir ministrar a palavra de Deus. Igual o irmão está aqui ministrando a palavra. E se Deus tiver algo além, ele vai revelar pelo poder da palavra. Vai ser tocado pela palavra. A irmã é tocada pela palavra. Deus traz uma palavra revelada. Igual ele entregou aqui o manto, entregou aqui. Então essa é a verdadeira profecia. Tá bom, meus irmãos? Essa é a verdadeira profecia. Então Deus vai continuar abençoando grandemente. Cada dia está aqui, ó. Próximo domingo é o pastor Gabriel, depois o pastor Edivaldo. Quinta-feira, próximo domingo. Próxima quinta. É porque o profeta já estava, peraí, domingo é eu. Daqui a pouco a gente anuncia. Mas está aí vários profetas, irmão, que Deus vai continuar falando. Cada dia vai ser, cada terça-feira, ou seja, cada quinta-feira, vai ser de uma forma diferente. Deus vai usar cada um no chamado que Deus deu pelo poder da palavra. Amém? Então fique nesse propósito, porque tem um corinho que me faz lembrar bem assim, ó. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. Meu Jesus está preparando uma bênção para você. Meu Jesus está preparando uma bênção para você. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. Meu Jesus está preparando uma bênção para você.
Meu Jesus está preparando para você. Então vai ser 9 quinta-feira abençoada. Ou seja, agora falta 6 quinta-feira ainda para Deus profetizar através dos homens de Deus na sua vida. Amém, irmão? Não vamos perder mais tempo, já sabemos que tem cantina, porque já foi anunciado aí. A semana que vem é o pastor Gabriel, domingo, culto de missão, na direção da missionária Silvanete e da diaconisa irmã Marinalva. E a gente está orando pela irmã Marinalva, as irmãs orem pela irmã Marinalva, que ela foi ali para baixo, para o Canegai, e ela tem um pouco de dificuldade de vir, mas e também está trabalhando no momentos oportunos, Deus está concedendo a oportunidade dela estar conosco. Vamos estar de pé, agradeça a Deus em primeiro lugar, ao profeta, ao homem de Deus, ao pastor Salmão, para edificar ao pastor Salmão, quero agradecer à igreja também do Senhor. Irmão Arley. A paz do Senhor, amém, meus irmãos? Só para edificação da igreja e o irmão que trouxe a palavra. Graças a Deus, palavra abençoada, e é isso, o Evangelho de Deus. Quando ele trouxe a palavra que ele entregou ao meu filho, ao Maicon, eu até gravei essa palavra, porque nem é a primeira vez que Deus usa o profeta para dizer que ele vai ser usado na palavra. Então, assim, você vê que foi Deus que usou ele. A minha filha, a Mariana também, ela recebeu profecia, queria ser levita, queria louvar o nome do Senhor, para você ver. Porque muitas das vezes nós esperamos só uma pessoa levantada na cadeira de roda ou algo, ou expelir um câncer para dizer que é profeta de Deus. Eu estou falando porque Deus confirmou, e Deus confirmou na vida do homem de Deus, viu, meus irmãos? E Deus, ele faz assim, ele confirma a palavra, que Deus continua usando poderosamente o pastor. Amém. É exatamente isso. Deus usa, a palavra vem em primeiro lugar, e depois Deus entrega o manto, o recado. É assim, todo profeta bom, usado por Deus, ele vai honrar primeiro a palavra, porque a verdadeira profecia está aqui. Amém? Deus confirma nos mantos e no mistério. Vamos agradecer o Senhor, passar para a missionária Ruth fazer essa oração, te abençoar. Não esqueça, irmão, vamos bater mais um recorde. Aonde? Na EBD, Escola Bíblica Dominical, ela conta com você. Viu, irmã Nelly? Está sumido os jovens, né? Os jovens, quase a gente não vê alguns jovens, não a Thalita, mas poucos jovens na escola dominical. Nós vamos encher a igreja, vamos fazer uma classe muito bonita para Jesus. Só vou falar algo aqui, irmãos. Vamos tomar muito cuidado nesses períodos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo na terra. É muita profetada na internet, tem pessoas fazendo fila para poder receber profetada. Cuidado, porque o anticristo, ele se manifesta dessa forma, viu? Vai pegar muitos crentes, né, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a voz de Deus, com profetada. Cuidado, porque aonde tem uma profetada, tem um monte de gente indo atrás e pegando fila mesmo. O negócio é feio. Eu estou falando, irmão, porque tem pessoas que ligam para mim pedindo oração por telefone, querendo profecia. Eu não oro. Eu sou franca a dizer, eu ainda coloquei bem assim, minha filha estava falando, que eu coloquei bem assim no meu status, né, que fala? Coloquei, não oro por telefone, a não ser uma emergência. Coloquei assim, porque tem pessoas que querem fazer até campanha com você, sem você saber, pelo telefone. Tinha uma pessoa que ligava para mim todo dia, meia-noite, para me poder orar. Depois eu perguntei para ela, falei, irmã, por que você me liga todo dia, meia-noite, para me orar por você? Já orei por você, irmã. Ela falou assim, porque eu estou fazendo uma campanha com você. Eu falei, que campanha é essa que nem eu sei? Eu falei, irmã, vai botar seu joelho no chão e vai buscar a Deus, que o céu vai se abrir para você. Né? Então, irmã, emergência sim. A irmã está passando mal, está doente, liga rápido, nós vamos orar, repreender o mal e, né, ministrar a bênção. Mas se for só porque você quer que Deus hoje fale com você, vai por dentro do seu quarto, fecha a porta lá e fala com teu Deus em secreto, porque Ele te esclarecerá. É a palavra de Deus que diz isso.
Faça isso, irmão, e a porta do céu vai se abrir para você. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento aqui está a tua igreja, meu Deus, a caminho do céu. Pai, no nome de Jesus, ensina tuas ovelhas a conhecer a voz do pastor, a voz do Senhor. Meu Deus, não deixa o teu povo enganado. Unge os ouvidos da tua igreja, meu Pai. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. É necessário aprender a conhecer a voz de Deus. É necessário, Pai querido, aprender a falar contigo. Por isso, ó Deus, ensina o teu povo. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Guarda a tua igreja, livra de todo mal, livra de toda persuasão maligna, livra de todo laço oculto, livra de toda profetada do inferno, meu Deus, de toda seta, de todo mal, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, guarda esta igreja, livra de todo mal, Senhor, cerca ela com muralhas de fogo, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecendo, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a bênção apostólica, lembre disso, a igreja do Senhor, foi Ele que abriu, as agências, não. O amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora, nosso amado e querido Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor na terra e todos digam, amém. Deus os abençoe. Temos